Amigos da Folha do Norte, estamos hoje aqui no Colégio Excel para exposição de artes de alunos do ensino médio e também do último ano do ensino fundamental. Quem vai falar conosco é a CEO do colégio, Sueli Dias, e também a diretora-geral, Joelma. Primeiro vamos conversar com a Sueli, falar um pouquinho, né, Sueli? O que significa essa exposição, você como CEO aqui do colégio, essa representatividade desses alunos e você falar um pouquinho também para os pais desses alunos que estão aqui estudando. Oi, Márcia. Eu acho assim que, antes de mais nada, o aprofundamento da história da arte, né? O que a arte representa para os alunos. Além de envolver a multidisciplinaridade, é o estudo que os alunos vêm fazendo, você pode ver aí pelas artes, que eles se aprofundam mesmo, né, na história da arte. Eles se envolvem as ciências, eles envolvem história, pesquisas, estudos, então eles não ficam assim, simplesmente traz o trabalho, né? Eles pesquisam mesmo o que é a história, as lendas. Então a gente vê assim que eles se envolvem muito, eles desenvolvem a criatividade, eles desenvolvem o talento que eles têm. Então isso é importante para os alunos. E a gente vê assim que a escola se transforma. Hoje você não está vendo escola, né? Você está vendo assim uma escola totalmente modificada, né? Então isso é muito importante para o desenvolvimento integral do aluno. Porque ele se mistura, né, no mundo de hoje, da atualidade, e também até no mundo pré-histórico, né, que a gente vê aqui a sala das cavernas. Então isso é importante para o aluno, ele se desenvolve como um todo, né, ele descobre, através da pesquisa, ele descobre lá os ancestrais e traz para o mundo de hoje. Então acho assim que é muito importante esse estudo. Como é que é o envolvimento, no caso também, dos pais, da família, junto aqui com a escola, quando é um trabalho de arte, quando se fala de arte? De certa maneira, quando se trata de materiais antigos, os pais se envolvem em buscar, tem materiais que muitos dos alunos nunca viram, né? Uma máquina de escrever, um disco de vinil. Então isso envolve os pais para pesquisar, para buscar, né? Nos avós, quem tem, um tio-avô. Então o envolvimento da família acaba saindo nisso, né, de pesquisar, de buscar, peraí, olha, o seu avô tem, o bisavô, alguém tem, então o pai acaba se envolvendo, né, mas o que é isso, pai? Isso aqui é o mimeógrafo, né, que a sua mãe usava quando dava aula, então os pais se envolvem nisso, uma roupa antiga, peraí, eu tenho guardado no armário, que eu era jovem e eu usava esse tipo de roupa nos anos 80, então a participação da família acaba sendo assim. Né? Então não tem como não se envolver, né? A mãe, não, eu tenho modelo, eu sei fazer essa roupa, eu sei fazer essa blusa, então é muito importante e é legal isso, né? Diretora Joelma, esse trabalho todo, né? Porque é o 5º ano, é a 5ª edição, né? Como é que está sendo esse trabalho, no caso, porque envolve muitas disciplinas, correto? Sim, Márcia, realmente é um trabalho maravilhoso. Nós comentávamos ontem no final da tarde, porque foi tudo preparado ontem, né? Tivemos aula no período normal e à tarde foi toda aquela movimentação, à tarde, o começo da noite. Então, assim, é um período que eu falo que hoje as salas de aula do médio não existe, porque transformou-se realmente numa área de exposição, de trabalhos magníficos que os nossos alunos estudaram, né, juntamente com o professor Tiago, desde o primeiro dia de aula da disciplina de arte até o momento. Então foram vários momentos ali de pesquisa, de estudo, de busca. É magnífico nós podermos ver os nossos alunos tão empenhados em desenvolver um trabalho que realmente eles não ficam só na teoria, mas eles colocam em prática tudo que eles vivenciam ali no dia a dia. E os professores nesse trabalho todo? Porque, lógico, existe o trabalho do professor Tiago, que é da área de artes, mas como é que fica também a questão dos demais professores? Sim, existe todo um envolvimento dos professores do ensino médio. Cada um contribui com uma particularidade, o professor de história contribui também, então assim, são todos os professores envolvidos. Hoje você pode observar aqui dentro do colégio que eles estão aqui orientando os alunos juntamente com o Tiago. É realmente assim, magnífico essa união entre todos nós. Suas considerações finais, Joelma?
Sim, agradecer primeiramente ao professor Tiago, né, que está aqui conosco, pelo belíssimo trabalho, aos nossos alunos que se dedicaram vamos dizer assim, de corpo e alma, aos pais que também colaboraram, como a própria Sueli disse, o envolvimento da família. Ontem à tarde, o pai e mãe chegando com os materiais que fariam parte dessa exposição. É realmente assim, esplêndido nós vermos o sentimento dos nossos alunos. E quero aproveitar a oportunidade, Márcia, já deixar o convite para a comunidade, para a nossa Feira de Ciências. Será aquela feira com experiências novas, experimentos novos e todo o envolvimento dos alunos, pais e professores. Sueli, suas considerações aí para os nossos internautas, para quem estiver nos assistindo. Agradecer, né, mais uma vez, então, como a João falou, toda a equipe, né, de professores, a equipe dos pais, que são parceiros, a você, né, que está aí sempre parceira com a gente, e a todos os internautas que quiserem conhecer. Então, hoje, pelo menos, conhecer o colégio, é um colégio modificado pela arte e conhecer a estrutura mesmo do colégio, né, aproveitando, né, a deixa aqui desse período de matrícula, rematrícula, e ver assim, o diferencial, né, que é o trabalho da escola também. Sucesso, Sueli. Obrigada. Amigos da Folha do Norte, vamos conversar agora com o professor Tiago Dedoné. Ele que é professor de História da Arte, idealizador deste lindo projeto, dessa exposição de arte, e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Olá, Márcia, olá, muito obrigado pela participação aqui da Folha do Norte, estou muito feliz da participação de vocês aqui, sempre presentes nos nossos eventos, né? E essa é a 5ª edição da exposição de artes aqui, fruto de um trabalho que os nossos alunos desenvolvem durante todo o ano. Então eles fazem um levantamento historiográfico de informações e escolhem o tema, que é o que está acontecendo hoje aqui. Tem o pessoal do hip hop, arte dos anos 70, 80 e 90, arte reciclável, história dos figurinos, né, história japonesa. Então tem um monte de movimentos aqui acontecendo concomitantes ao mesmo tempo, mostrando a diversidade da arte, né, na história da humanidade. Ao mesmo tempo que são trabalhos criativos, ao mesmo tempo também são trabalhos críticos. Você também trabalha percepção criativa e também a percepção crítica. Principalmente. Aliás, arte é isso, né? A arte é um movimento, é uma expressão humana muito poderosa. Desde o período rupestre, né? Registro historiográfico não só do recorte temporal, mas também da experiência de vida, das lutas, dos olhares sobre a experiência da vida, dos olhares sobre a existência, né, das críticas políticas, né? Isso faz muito parte da história da arte, né? A história da arte conta a história da humanidade, os tempos da humanidade. Então a gente pega lá desde a história da arte rupestre, vai passando pela Idade Antiga, a formação das sociedades, como eles formaram as sociedades, vamos caminhando lá para o Renascimento, os movimentos de contestação, aí todo o período ali da Idade Média, né? Depois Idade Moderna, a gente vê os movimentos teóricos modernistas das vanguardas europeias trazendo para o Brasil como é que funciona essa aplicabilidade. A gente vê outros públicos, outros grupos sociais extremamente importantes na história da humanidade, como os indígenas, os imigrantes. Então a gente faz um panorama geral, né, dentro do conteúdo programático estabelecido desde o 1º ano até o 3º ano do ensino médio, que é um aprofundamento, né, das escolas teóricas, e isso para instigar neles mesmo isso que você falou, o senso crítico sobre o pertencimento e sobre o olhar da experiência humana, né? A gente fala sobre contemporaneidade, por exemplo, os temas do momento, sempre relacionando, sempre dialogando com a arte, com a expressão estética. E eles fizeram isso aqui hoje, reproduzindo isso em várias salas, em várias exposições, né? Instalações, e não só instalações, mas peças e painéis também, onde eles estão contando isso que eles absorveram durante o período letivo. Tiago, o que você gostaria de deixar de recado aí, suas considerações finais aí para os nossos internautas, lógico, para os alunos, né, e para os demais jovens, né, e estudantes aí que estão nos assistindo?
Olha, Márcia, o tema deste evento é A Arte Move Sentidos, né? Até vocês viram ali, né, o painel com uma arte de Van Gogh, que fala muito dessa expressividade, né? Van Gogh teve complexidades psíquicas muito sérias, né? E encontrou na arte um refúgio, um caminho, um instrumento para poder reproduzir a linguagem da sua existência e, ao mesmo tempo, dos impactos dos fenômenos na sua existência, né? Eu digo que, para os seus internautas, para todos, né, que a arte move tudo, né? A arte emancipa, liberta, transforma. É muito importante a gente ter como instrumento da nossa experiência de vida qualquer uma das linguagens estéticas da arte, né? Quando a gente está triste, a gente escuta música, vai ver um filme, uma dança, um teatro, um cinema ou outros tipos de expressões estéticas. Então a arte move a nossa vida. E compreender história também é importante a partir do olhar da arte, porque a arte nos facilita entender as complexidades da história, né? Política e etc. Então eu digo para vocês, consumam a arte, produzam a arte, tá? Todos nós fazemos arte, tudo é arte e isso é muito importante para a experiência humana. Sucesso, Tiago, e que venham muito mais exposições. Que venham muito mais exposições. Muito obrigado pela sua participação, a do seu esposo, sempre muito gentis e partícipes aqui no nosso evento. Obrigado. Amigos, vamos conversar com o Gabriel Escaramal, ele que é o aluno, um dos alunos, né, do último ano do Colégio Excel, ia falar um pouquinho para a gente do trabalho e da exposição que ele está participando aí, aqui da exposição de artes do Colégio Excel. Gabriel, conta aqui um pouquinho para a gente a escolha da sua turma, né, da sua equipe, desse trabalho. A gente teve a ideia de escolher esse trabalho para falar um pouquinho da importância cultural do folclore para o Brasil. Muitas pessoas acham que o folclore são só lendas e historinhas para contar para as crianças, mas é muito mais do que isso. O folclore ele inspira crenças e práticas religiosas, principalmente na região norte do Brasil. Então a gente queria trazer um pouco dessa cultura para cá, para a nossa região sul, para mostrar qual a importância cultural e religiosa também do folclore. É por isso que a gente teve essa ideia. E o que você está achando da exposição? Porque são vários trabalhos, né? E você, pelo jeito, você também já viu, já passou pelas outras salas. Eu achei essa exposição incrível, a melhor de todas até agora. O professor Tiago está de parabéns com a organização e as outras turmas também. Tem trabalhos incríveis e muito bons aqui. E o que isso vai representar para você? Você que já está no último ano do terceiro, né, do colégio, né, do ensino médio, né? E o que isso representa para você, que você já está aí para fazer o vestibular, para fazer o Enem? É uma inspiração, né? A gente vai levar isso para a vida inteira. Lembrar, no último ano a gente fez um trabalho tão incrível e que mudou a vida das pessoas, porque você saber mais da nossa cultura é muito importante. E mesmo sabendo que provavelmente a gente não vai fazer essas coisas na faculdade, fica a lembrança, né? E quem sabe algum dia a gente pode ter a chance de fazer de novo. Parabéns e parabéns pelo trabalho, viu, Gabriel? Muito obrigado.